Bom dia, queridos e queridas, amados e amadas do coração de Deus. Graça e paz da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador amado. Amém? Os irmãos de Jesus não criam nele. Parte 2. Ontem nós estivemos lendo nesse livro de Osmani Celestino, sobre os argumentos mariólatras, não foi verdade? Os mariólatras argumentam que se Maria tivesse outros irmãos, Jesus, na hora da agonia da cruz, não teria se preocupado em pedir ao discípulo João para cuidar dela. E várias outras refutações deles. Nós lemos ontem sobre as perseguições a Paulo, depois que se converteu e pregando a palavra de Cristo, foi perseguido, sofreu açoites, foi preso. Sobre Estevão também, João Batista, que foi decapitado por causa da palavra de Cristo. Então, hoje, quero falar o testemunho de Osmani Celestino sobre sua família. Precisamente sobre o testemunho de seu irmão. Acerca do seu irmão, né? Então ele diz assim: eu dou como exemplo de divisão na família o meu irmão Luiz, que diz ter Deus, mas não crê na palavra de Cristo. Quando está bêbado, entra em dissensão com minha mãe, porque ela não é mais participante dos costumes do mundo e nem da religião. Ele não crê que a palavra de Cristo é a verdade quando diz: nenhum bêbado herdará o reino de Deus. 1 Coríntios 6:10. Afinal, é comum bebedice nas festas de padroeiros promovido pelas igrejas religiosas. Assim, os religiosos apoiam os costumes do mundo e negam a palavra de Cristo. Aí Osmani diz: meu irmão Luiz entra em dissensão comigo porque, por amor a Cristo e a sua palavra, eu fechei 2 clubes, grandes clubes. O Capital do Forró Clube e o Rios Park, onde eram promovidas as maiores bebedices na região. Dessa região jaguaribana, aqui em Morada Nova, na cidade de Morada Nova. Por não crer na palavra de Cristo, não só meu irmão, mas todos da cidade entrou em dissensão comigo, diz Osmani. Quando tento abrir os olhos de meu irmão e mostrar para ele que viver em Deus é melhor que fazer festas, quando cito as passagens bíblicas que dão base a isso, ele diz que isso é uma besteira, que o homem, para crer em Deus, não precisa da palavra dele. Dessa forma, se eu tivesse pendurado em uma cruz para morrer, eu faria o que Jesus fez, não entregaria minha mãe aos cuidados do meu irmão incrédulo, pois ele continuaria blasfemando dela e da palavra de Deus, e tentaria tirá-la da fé em Cristo e em Deus. Assim, ela voltaria a crer nos dogmas mentirosos da religião, e ele a incentivaria a apoiá-lo a abrir novamente os clubes que promovia bebedices. Ele faria com que minha mãe voltasse à prática do pecado. Como Jesus fez, eu também faria. Entregaria minha mãe aos cuidados de um homem de Deus, um homem espiritual que a ajudasse em oração, a perseverar na fé até o fim. Até o fim, crendo no que Jesus ensinou e não voltar aos costumes contrários a Deus que a religião ensina. João era o discípulo mais espiritual, por isso era o mais indicado para cuidar de Maria, protegê-la dos costumes da religião judaica que seus irmãos praticavam. Meus irmãos, não é fácil ser cristão.
Mas Cristo disse que assim seria. Que seríamos perseguidos por causa dele. Não é verdade? Amanhã haveremos de voltar para dar continuidade a esse assunto. E assim, se o bom Deus nos permitir, estaremos de volta. Fica na paz, tenha um dia de vitória em Cristo Jesus. Amém.